Olá, paz e bem, bem-vindo, bem-vinda cada um e cada uma que chega para lermos juntos o Evangelho de Jesus, para mais uma vez, com Ele, atrás dele, estabelecermos os passos da nossa vida. Nesse final de semana nós celebramos o 29º domingo, é isso mesmo, né? 29º domingo do tempo comum. Estamos quase chegando ao final do tempo comum. Vocês se lembram que o tempo comum tem 34 domingos, o 34º cede lugar à festa do Cristo Rei. Então faltam aí poucos domingos para encerrarmos a leitura do Evangelho de Mateus e entrarmos no Advento com as leituras que são próprias daquele tempo. E como é próprio desse finalzinho, nós continuamos lendo a parte narrativa do 5º livro de Mateus, que é quando, depois da entrada em Jerusalém, depois daquela intervenção de Jesus no templo, que derruba as mesas, entorna as moedas, expulsa os vendedores, ali, na tradição de Mateus, Marcos e Lucas, já dizíamos na semana passada e também nas anteriores, dali não volta mais atrás. Jesus cometeu o crime que vai, em última instância, o conduzir para a sua morte. Então ali agora, a partir dali, a tradição sinótica situa as grandes discussões de Jesus com os sacerdotes, com os fariseus, os saduceus, os escribas, os chefes do povo. E nesse evangelho desse final de semana, Mateus 22, de 15 a 21, está uma dessas discussões. A tradição vem de Marcos, lá de Marcos 12, e lá em Marcos 12, tanto em Marcos 12 como aqui em Mateus 22, ambos situam como uma das discussões determinantes que vão conduzir Jesus para o processo da sua morte. E o texto já começa assim, veja, naquele tempo, então, Mateus 22, 15 a 21. Naquele tempo, e agora vem o texto mesmo, né? Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Eles já tinham se movimentado logo depois do episódio do templo para encontrar um modo de prender Jesus, mas de tal maneira que conseguisse se esquivar do povo que por acaso pudesse protegê-lo e defendê-lo. Então agora o plano é esse: nós vamos apanhá-lo em alguma palavra, nós vamos tentar que ele, por um excesso da sua língua, ele mesmo crie prova contra si mesmo, né? Então esse é o plano. E como que eles põem o plano em prática? Versículo 16. Então mandaram os seus discípulos, ou seja, discípulos dos fariseus, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus o que vem em seguida. É intrigante demais, porque os fariseus e os herodianos, eles não se tocam de jeito nenhum. Porque os herodianos, aqueles que são do partido de Herodes, lembre que Herodes é o rei da Galileia, filho daquele Herodes o Grande, aquele que em Lucas mandou matar os meninos. Aqui, em Mateus, né? Aqui é o Herodes, filho dele, Herodes Antipas, rei da Galileia, que é um rei, como todo rei local submetido ao Império Romano, alguém que realmente defende e passa pano para o Império. É alguém que está a serviço e cuja realeza repousa na sua fidelidade ao próprio imperador. Se ele pisa fora da linha, se ele não executa a dominação romana nos termos como o Império determina, ele é o primeiro que perde a sua coroa. Ou seja, é alguém inteiramente comprometido com a dominação romana. Esse é Herodes, esses são os herodianos. Do outro lado estão os fariseus, que de todos os grupos religiosos, políticos da Palestina, são aqueles que mais se afastam desse ideal da dominação. É diferente, por exemplo, dos saduceus do templo, dos sacerdotes do templo, que exercem em Jerusalém essa mesma dominação do império. Então eles também estão totalmente comprometidos com a dominação imperial, porque o lugar que eles ocupam, o domínio que eles exercem, também depende do patrocínio do império. Os fariseus não. Os fariseus são os mais próximos do povo, aqueles que estão não no templo, mas nas sinagogas, aqueles que se ocupam não dos sacrifícios, mas da leitura da Torá, da Escritura com o povo, e que se opõem frontalmente à dominação romana. Pois é, e Mateus faz questão de dizer que, no objetivo de apanhar Jesus em alguma palavra, discípulos dos fariseus e discípulos de Herodes se unem, partido de um, discípulos de outro, para poder armar contra Jesus. Faça uma amizade aqui, uma cumplicidade
entre eles para pegar Jesus. Tipo aquelas coligações que nós já estamos vendo nas eleições municipais por aí afora, né? Os partidos que se combatem num nível são amigos em outro, na cidade vizinha são concorrentes, na cidade vizinha são aliados, é assim. O critério da coligação não é tanto ideológico, né? O critério da coligação é o interesse, é a possibilidade de construir ali um projeto que seja elegível, vamos dizer assim. Aqui é a mesma coisa. Não que eles concordem, mas naquilo que interessa eles concordam, eles querem derrubar Jesus. E eles dizem o seguinte a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Então dize-nos. Veja que quando começa com essa conversa fiada, com essa conversa mole, de um elogio em cima do outro sem razão de ser, bom, aquele ato penitencial antigo que nós cantávamos já dizia, né, que tecer elogios por coisa qualquer revela afinal o quanto se quer. Então essa conversa, mestre, sabemos que falas em nome da verdade, que ensinas o caminho de Deus. Imagina isso na boca de um discípulo dos fariseus em Mateus e na boca de um do partido de Herodes, né? É claro que aqui há um sarcasmo, aqui há uma tentativa realmente de enganar Jesus e de ludibriá-lo com aquilo que vem em seguida. Mas por trás dessa plumagem, dessa seda rasgada, está uma faca afiadíssima, que é esta. Então dize-nos o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? A pergunta é uma faca afiadíssima, porque lembrem-se que aqui estão discípulos dos fariseus e partidários de Herodes, os que se opõem e os que apoiam a dominação romana. E a pergunta é se é lícito patrocinar a dominação romana com os impostos. Lembrem-se que os cobradores de impostos, por exemplo, são das figuras mais odiadas pelo povo, porque exercem exatamente esse papel da dominação financeira, né? Então, eles executam de maneira muito concreta aquilo que politicamente se impôs, que é o domínio romano. Então, é lícito ou não é lícito pagar o imposto? E aí nós já entendemos, se Jesus disser é lícito pagar o imposto a César, ele é conivente com a dominação romana, por isso ele fica bem com os herodianos, mas cai em desgraça com os fariseus, que vão usar isso para acusá-lo diante do povo. Se ele disser não é lícito pagar os impostos a César, ele vai ser preso por sublevação, por convidar e incitar o povo contra a coroa de César. Então ele fica bem com os fariseus, mas cai em desgraça com os herodianos, vai ser processado em seguida por rebelião. Ou seja, não tem saída. A pergunta é afiadíssima. Então, muito cuidado quando alguém chega com essa voz assim: mestre, sabemos que não te deixas influenciar por ninguém, mas que ensinas o caminho de Deus, e a faca vem em seguida. É lícito ou não? É interessante que a pergunta seja se é lícito, se é correto, se é moral, se é aconselhável. A pergunta sobre a licitude das coisas faz levantar essa problemática das coisas que são lícitas ou que são ilícitas, né? Tanta coisa que às vezes parece que é lícita, mas não é porque é lícita que ela é moral, que ela é aprovável, que ela é boa. Tanta coisa que é ilícita porque está em desacordo com a moral estabelecida, mas que no fim se revela um gesto profético. Enfim, só essa pergunta sobre se é lícito ou não já daria um tratado aqui. Lembra-se, por exemplo, das vezes em que os fariseus ou outros perguntam para Jesus sobre a licitude de alguma coisa, e Jesus nunca responde a partir da licitude da lei. Ele sempre responde a partir da viabilidade da vida, né? A lei diz isso, o que dizes tu? E ele não responde no nível da lei, ele puxa a discussão para a vida e responde no nível da vida. E é o que ele vai fazer agora. Ao invés de apoiar um ou outro, dizendo simplesmente é lícito, não é lícito, Jesus vai desmascarar a hipocrisia deles. Jesus percebeu a maldade deles. E disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Ou seja, ele percebeu primeiro. E agora começa o caminho pedagógico do desmascaramento.
mostrai-me a moeda do imposto. E Jesus já começa, vamos dizer assim, dizendo, eu não tenho nada com isso que vocês estão me perguntando. Para começar, nem a moeda eu tenho. Vocês têm, não é? Quer dizer, vocês estão me perguntando uma coisa que, na verdade, toca diretamente o lugar que vocês ocupam. Então, já que vocês têm a moeda, me mostrem a moeda. Aí eles prontamente levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição nessa moeda? As moedas, elas traziam realmente o busto de César, né, geralmente de perfil, e ali a inscrição de César Augusto. Então, de quem é a figura e a inscrição nesta moeda? Eles responderam, de César. E mais uma vez eles confirmam o quanto eles estão metidos com César, o quanto eles estão implicados na problemática que na verdade eles querem transferir a Jesus. É como se Jesus dissesse, bom, eu nem a moeda tenho, não sei nem de quem é essa inscrição. Vocês sabem, né? Ah, vocês sabem de quem é a inscrição. Pois é, eles responderam, de César. Então Jesus disse, devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A primeira coisa que salta aos olhos é que talvez a tradução que você tenha na mão esteja dai a César. Não é dai, é devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, vocês que estão metidos com César até a cabeça, devolvam a ele o que é dele. Devolvam a ele o patrocínio que ele dá à autoridade de vocês. Devolvam a ele o instrumento de dominação que ele dá ao poder de vocês. Devolvam a ele o lugar que vocês ocupam na vida do povo, tiranizando o povo. Devolva a César o que é dele. Tenha coragem, a audácia e a inteireza, a integridade, a hombridade de devolver a César o que é dele. E aí, com as mãos realmente livres e limpas, aí sim será possível devolver a Deus o que é de Deus. Será possível devolver a Deus aquilo que só pode ser devolvido a Deus. A dignidade do povo, a inteireza das pessoas, a sacralidade da vida cotidiana de cada um, o coração da gente, tudo aquilo que só pode pertencer a Deus. Isso sim, devolver a Ele. Agora, todo o resto que pertence a César, que está escorado no poder de César, então devolvam a César. E aí sim a gente pode começar a conversa. Termina aqui o texto. É muito interessante, é um texto que desde muito cedo entrou assim no gosto e na graça da tradição cristã, porque é um texto muito emblemático e muito sagaz, porque ele obriga a fazer uma distinção que a gente nem sempre faz. Ou seja, a primeira coisa que a gente percebe é que Césares e Deus são distintos e jamais vão ocupar o mesmo lugar, jamais podem se coincidir ou se confundir. Deus jamais vai tomar o lugar de César, porque Deus não é um tirano que domina o povo e que cobra do povo impostos. Não é alguém que domina com poder e com violência e com ameaça. Deus jamais será César. Por mais que em vários momentos, e quantos de nós não foram formados debaixo de uma moral tão pesada que pintava Deus com ares bastante de César, bastante cesáreos, né? Por um lado, então, Deus jamais será César e jamais vai se prestar a esse lugar da dominação. A segunda coisa é que nenhum César também jamais ocupará o lugar de Deus. E se tentar fazê-lo, será uma usurpação. Vale lembrar que o César Augusto de Roma, o César o imperador, era um rei divino. Assim como no Egito, assim como na Babilônia, assim como em tantos reinos antigos, o rei era divino. Ele era, não só depois de morto, mas já em vida, ele era tido como um Deus. Então, aqui o texto distingue. César não é Deus. E aquilo que é de Deus, você só oferta a Deus e não oferece a nenhum César. Agora, aquilo que é de César, não ofereça a Deus, porque Deus não tem interesse em nada que é de César, nem em poder, nem em dominação, nem em violência e nem nada disso. E é interessante porque nós vivemos um tempo em que essa dança de Césares e deuses, aliás, é uma dança sempre meio confusa na nossa história, mas nós estamos num tempo em que essa dança tem alcançado passos cada vez mais sutis ou cada vez mais explícitos. E quantas vezes que certas realidades, não só o César aqui como a figura de um político, né, mas não só,
tantas realidades que às vezes arvoram para si esse lugar da divindade e que às vezes puxam para si certa relação religiosa das pessoas. Não. A César só o que é de César, devolva a ele. E aí sim, a Deus só aquilo que é de Deus. Distinguir entre esses dois lugares e jamais oferecer incenso a César, porque isso só se deve a Deus. Jamais comprometer o seu coração com César, porque isso só se compromete com Deus. Jamais firmar com ele uma aliança absoluta de fé e de esperança, porque essa a gente só faz com Deus. E ter a coragem de devolver ao César aquilo que em nada acrescenta, aquelas velhas seguranças dos velhos poderes, e distinguir de modo que a ninguém, a nenhuma pessoa, a nenhum partido, a nenhuma instituição, a nenhum poder creditar o lugar que só pode ser ocupado pelo divino, pelo absoluto, pelas razões últimas e mais preciosas da nossa vida. César será sempre César, e por mais poderoso que ele seja, isso jamais fará dele um ser divino e jamais poderá atrair de nós uma confiança que fosse religiosa, uma confiança que fosse de fé. E por outro lado, a Deus não oferecer e não subornar com nada que é de César, porque a Deus nada disso interessa. O que pertence a Deus e que deve ser devolvido a Ele é a fé, a esperança, o amor e nada mais. Que essa palavra tão contundente de Jesus, que vai conduzi-lo diretamente ao processo da sua cruz, possa também nos comprometer e que, atentos a essa distinção entre Césares e Deus, entre as realidades do poder e as realidades da fé, distinguindo-as e separando-as, que também possamos nós nos cuidar de não oferecer a César aquilo que só pode ser comprometido com o coração de Deus, e também não inutilmente oferecer a Deus aquilo que no fundo interessa aos Césares. Melhor é devolver a César aquilo que é dele, sem se comprometer, para aí sim ter o coração inteiro à disposição para comprometê-lo com o coração de Deus. Paz e bem.